Oi, nação rubro-negra, meu nome é Fábio Henrique Matias, sou natural de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, formado em Educação Física, pós-graduação em Treinamento Esportivo e Fisiologia do Exercício e atualmente treinador da categoria Sub-20 do Flamengo. O futebol entrou na minha vida principalmente através do meu pai. Meu pai tentou ser jogador de futebol, jogou assim em nível mais amador na minha cidade. E meu pai sempre me levava para o estádio para assistir jogos, acompanhar os jogos. E foi passando os anos, né? E aí a gente sempre teve aquele sonho de jogar futebol, tudo. E comecei a brincar no gol. E surgiu uma oportunidade de fazer um teste na União Barbarense, time da minha cidade, na categoria infantil. Fiquei ali nas categorias de base ali por alguns anos, em torno de 3 a 4 anos. Em paralelo a isso, né? Então entrei na Faculdade de Educação Física muito novo, com 16 para 17 anos na época. Me formei cedo com 20 anos. E aí, quando chegou aquele processo final ali de transição entre base profissional e mais a questão de ter terminado a faculdade, eu fui trabalhar com o futebol. Surgiu uma oportunidade com um treinador de goleiro que tinha sido preparador de goleiro meu, Vander Batistella. Eu tinha aproximadamente 21 anos quando eu comecei a trabalhar com futebol. Hoje eu tenho 42, em 2003, como preparador físico. Trabalhei com uma porrada de treinadores aí, vários treinadores que até hoje ainda estão trabalhando, Série B, Série A, como preparador. Do Ituano eu fui pro Guarani de Campinas como preparador físico também, né? E aí, naquele momento ali, teve um treinador que tinha tido a oportunidade de ser meu técnico ainda quando eu trabalhei na Barbarense na base. Ele estava como técnico do Júnior do Guarani. E ele sempre dizia que eu tinha um perfil para treinador. Eu como preparador físico dele, trabalhando sub-20, profissional ali do Guarani. Isso por volta de 2006, 2007. E foi quando surgiu uma oportunidade para mim de trabalhar no sub-15 do Guarani, isso em 2008. Depois disso fui para o Desportivo Brasil, né, trabalhar em 2011, ali onde conquistei meu primeiro título em base, fui campeão paulista sub-17. Fiquei 3 anos e meio no Desportivo. Em 2014 eu desci, né, que nem eu falo, né, fui pro Grêmio, primeiramente. Poucas pessoas sabem ou lembram do Fábio no Grêmio, que acabei criando, né, por trabalhar muito tempo no Internacional, quase 5 anos, um vínculo mais forte com o Inter, mas trabalhei 2 anos no Grêmio também. Nesse intervalo do Inter tive uma passagem ali rápida no Figueirense e depois esse retorno no Internacional, com a possibilidade depois de vir para o Flamengo, né, clube que eu estou atualmente, e voltar, né, teoricamente para o centro do país, né, para uma equipe do tamanho do Flamengo. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na gestão multidisciplinar em relação às pessoas que estão no meu contexto. Acredito muito no atleta, na individualidade do atleta, de respeitar essa individualidade. Eu acho que esse é um dos pontos principais para quem trabalha com formação, para quem trabalha com base. E aí depois tem as questões da parte de jogo, né, que eu acredito muito, no jogo propositivo, no jogo agressivo, no jogo com intensidade alta, que são coisas já peculiares relacionadas ao jogo. Mas em paralelo a isso, acho que a gente, como treinador, a gente tem que agregar 2 coisas. A questão dos valores pessoais e as questões daquilo que você acredita em relação ao jogo de futebol. Meus objetivos hoje dentro do Flamengo, ser uma referência a nível de sub-20, a nível nacional, em relação a trabalho, em relação à prospecção de atleta. E isso hoje, estando no Flamengo, isso hoje acho que fica muito mais claro, fica muito mais evidente. Então são esses os objetivos. Mas a prioridade sempre vai ser a questão do clube, vai ser a questão da torcida, vai ser a questão do engajamento em relação aos processos. Eu acho que esse é o ponto principal que eu, como treinador e como estando na formação, não posso colocar na frente a minha figura. Eu tenho outras coisas mais importantes dentro dessa ideia, né, dos objetivos em relação ao clube. As referências nossas hoje são bons treinadores, né? Então, ao longo dos anos, surgiu bons treinadores, tem bons treinadores a nível brasileiro, tem bons treinadores a nível internacional. Então, eu citar só uma única linha, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu acho muito pobre para nós treinadores, porque eu acho que o grande desafio do treinador é desenvolver uma identidade própria. E é isso que eu busco. Observar os treinadores que estão em destaque, observar as pessoas que estão em destaque em relação a isso e eu desenvolver a minha própria cultura.
Cada momento da sua vida você tem pessoas, né? Pessoas que são, eu sempre falo assim, são pessoas que entram na tua vida para agregar ou desagregar. Lá atrás, quando eu comecei, o Vander Batistella, que foi quem me iniciou dentro do futebol, que me ajudou a entrar dentro do processo do futebol. É muito difícil de você entrar. Depois disso, trabalhei com um treinador durante alguns anos como preparador físico, o Diolei Cândido, um treinador do interior de São Paulo. Como eu citei, o Alcides Romano, Cidinho, na parte ali técnica, e depois disso você vai trabalhando com vários gestores, né? Eu trabalhei no Esportivo Brasil com um gestor maravilhoso, Rodolfo Canavese, tive a oportunidade de trabalhar no Internacional com o Damiani. Então assim, você vai trabalhando, Francesco do Grêmio, então você vai trabalhando com bons gestores. Hoje tenho a oportunidade de trabalhar com o Luiz Carlos e com o Noval aqui, que são referências assim, em termos hoje também de formação. Eu venho de uma família pobre, venho de uma família muito humilde, tá? Minha mãe é dona de casa, meu pai é tipógrafo, nem existe mais essa profissão, tá? Essa dificuldade, por exemplo, de você ter acesso aos clubes, ter acesso, às vezes, a viagens para fora do país, eram coisas que eu sempre sonhei e com o futebol eu consegui agregar. Um dos pontos principais é a questão da família, né? Eu conheço minha esposa faz muitos anos, a gente se conhece desde 98, a gente está há mais de... perdi até as contas de quantos anos a gente está junto, a gente tem 2 filhos, então ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Todo alicerce ele tem uma relação de família e tem uma relação de pessoas, né? Então hoje eu falo muito das dificuldades que a gente passou dentro do futebol, um dos alicerces principais foi ela. Vamos lá, né? Adoro brincar com meus filhos, é uma coisa que eu gosto, adoro cinema, adoro assistir filme, mas no cinema, não é assistir em casa. Gosto em casa e tal. Hoje, estando no Rio de Janeiro, adoro pedalar, andar de bicicleta. Dia sim, dia não, família inteira, esposa, os 2 filhos, botamos na bicicleta ali, saímos pedalar. Então é algo que eu tenho feito muito isso. Isso está sendo muito bom para mim também em termos pessoais. Até hoje, graças a Deus, eu consegui, né, trazer minha família, sempre minha família me acompanhando. Então o Fábio Pessoa gosta muito disso. Fábio Pessoa gosta muito da convivência familiar. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Olha, eu brinco com a minha esposa, meu sonho acho que é terminar minha vida ao lado dela. Olhar para os meus filhos e ver que eu me transformei numa referência para eles. Mas uma referência positiva, como profissional, como ser humano. Acho que esse é um dos pontos principais, né? Acho que esse é um sonho. As opções minhas na época da faculdade, a primeira opção minha não foi educação física, minha primeira opção foi análise de sistemas, tá? Na época. A segunda, educação física, a terceira acho que foi direito. Então, assim, depois aí, no meio do processo, eu estava ainda jogando, falei, não, vamos, sabe de uma coisa? Vou pro esporte, que é onde eu me sinto bem, e acabei optando por educação física. Eu acho que iria para essa área aí, mais de tecnologia. A questão da estrutura do clube hoje em relação ao processo da Sub-20 é muito grande. Hoje a gente tem uma estrutura hoje que eu sempre brinco, assim, falo fora. A estrutura que a gente tem hoje é de nível de Série A do brasileiro. A Sub-20 hoje do Flamengo, ela é tratada assim. Então isso é um dos pontos importantes que tem e que fazem com que os meninos também, quando tem essa oportunidade daqui a pouco de ir no profissional ou para ir para outros clubes, eles não sintam tantas dificuldades, né, de adaptação. Porque assim, jogar no Flamengo é uma responsabilidade muito grande. Ser treinador de Sub-20 do Flamengo é uma responsabilidade muito grande. Então a gente tem que estar ciente em relação a isso. Eu acho que são esses, né, esses pontos, né, que a gente tem. Logo na minha chegada também teve a oportunidade de ser campeão da Taça Guanabara. E ser campeão no Flamengo é algo assim que a gente sabe que é importante. Não é só você formar, desenvolver. A gente sabe que o objetivo é formar e desenvolver, mas em paralelo a isso tem que formar grupos e pessoas vitoriosas também, né? Então a gente tem esse objetivo aqui dentro, a gente espera ao longo do tempo que a gente possa ter a oportunidade de trabalhar no Flamengo, conquistar alguma coisa também. Mas como eu falei anteriormente, é legado. A gente quer deixar um legado, quer deixar coisas boas, quer deixar uma marca muito positiva dentro do clube. Mas assim, estar no Flamengo, o tamanho do Flamengo é algo assim que me impressionou desde o primeiro momento que eu pisei aqui. Que me marcou muito, volto a falar. Meu primeiro jogo no Flamengo, o cântico e a roda e o fechamento dos atletas. Aquilo ali me marcou demais. Até hoje, eu falando aqui pra vocês, assim, eu lembro daquele sentimento ali. E eu, em parte, no primeiro dia fiquei emocionado. Porque a gente tem, né, uma vivência toda de infância. A gente acompanhou muito, eu sou, né, de 79, né? Então peguei toda a década de 80, com 7, 8, 9, 10 anos. E a referência do Zico, pra mim, é uma referência que me marcou muito. Assistindo jogos, né, vendo ele jogar. Então aquilo daquele futebol ali acho que me trouxe muito. E naquele momento, eu estando aqui, tendo a oportunidade de trabalhar com esses atletas, acho que foi algo assim que não tem como negociar isso. É inegociável. Sobre
Sobre a questão de ter tido a oportunidade profissional, eu acho uma oportunidade assim, maravilhosa em termos profissionais, de você vivenciar o contexto, vivenciar a torcida, vivenciar realmente o ambiente profissional, né? Eu já tinha tido a oportunidade de vivenciar isso antes no Internacional e no período que eu trabalhei também no Figueirense também, mas assim, nada se compara a essa oportunidade que a gente teve aqui no Flamengo, né? De iniciar a competição, de poder, né, estar numa Copa São Paulo daqui a pouco e assim, de forma rápida, né, receber a notícia de fazer esses jogos. Eu acho que isso nós como treinador, a gente tem que estar preparado sempre para esse tipo de situação, e a gente conseguiu, acredito eu, né, ali mostrar um bom desempenho, ter bons jogos, né, mostrar um pouco também, né, para o torcedor um pouco do trabalho que é feito em relação à base, que acho que esse é o ponto principal, né, o torcedor também visualizar a base também como algo assim muito grande dentro do clube. Uma mensagem que eu mando para o torcedor do Flamengo, né, nesse momento, é que enquanto o Fábio estiver trabalhando aqui no clube, enquanto o Fábio estiver vestindo essa camisa, né, eu vou sempre respeitar as questões da origem do clube em relação a jogo, em relação à proposição de jogo, a qualidade individual do jogador. Essa característica que o Flamengo tem, né, de jogar de forma soberana, de forma positiva, são algo assim que nós que trabalhamos aqui dentro temos sempre que prezar. E é isso que o Fábio, né, pretende, enquanto ele estiver trabalhando no Flamengo, fazer. Prezar por essas questões aí, principalmente de ter esse jogo bonito, esse jogo vistoso e desenvolver esses meninos aí para que um dia eles possam daqui a pouco vestir a camisa do Flamengo e até mesmo, né, depois da seleção brasileira.